Antes que as montanhas se erguessem e que os mares encontrassem seu leito, antes mesmo que o sol e a lua brilhassem sobre Arda, o mundo era iluminado apenas pelas estrelas e pelo brilho das duas árvores de Valinor. E foi sob essa luz prateada e dourada que despertaram os Quendi, os que falam com vozes, conhecidos para sempre como Elfos. Tudo começou em Cuivienen, as águas do despertar, no extremo leste da Terra-média, incontáveis eras antes do surgimento do Sol e da Lua. Ali, os Quendi, ou aqueles que falam, despertaram para um mundo intocado, banhado apenas pela luz das estrelas. Eram seres de imensa beleza e graça, dotados de uma profunda conexão com a natureza e uma sede insaciável por conhecimento. Logo no início, os Elfos se dividiram em 3 grandes clãs, os Miniar, os Tatiar e os Neliar. E foi Oromi, o caçador dos Valar, os poderes de Arda, que os encontrou e os convidou para a grande jornada a oeste, para as terras imortais de Valinor. Esta jornada seria o primeiro grande divisor na história élfica. Aqueles que aceitaram o chamado dos Valar e empreenderam a longa marcha para o oeste ficaram conhecidos como os Eldar, o povo das estrelas. Mas nem todos os elfos escolheram partir. Aqueles que se recusaram, por medo ou por amor às suas terras natais, foram chamados de Avari, os relutantes. Sua história é em grande parte desconhecida, um eco silencioso nas vastas florestas e vales da Terra-média. Os primeiros a chegar em Valinor foram os Vaniar, o menor e mais belo dos clãs. Liderados por seu rei Ingvi, eles se tornaram os mais amados dos Valar, especialmente de Manvi, o rei dos ventos. Com seus cabelos dourados e vozes celestiais, os Vaniar se dedicaram à poesia e à música, vivendo em paz nas encostas de Taniquetil, a montanha mais alta de Arda. Raramente retornaram à Terra-média, sua história se desenrolando em grande parte longe dos conflitos que assolavam seus parentes. Em seguida vieram os Noldor, o povo sábio. Liderados por Finvi, eles eram os mais habilidosos em ofícios e os mais ávidos por conhecimento. Em Valinor, aprenderam com o Vala Auli, o ferreiro, e se tornaram mestres na criação de joias, armas e artefatos de poder. Foi um Noldo, o incomparável Feanor, que criou as Silmarils, as joias que capturaram a luz das duas árvores de Valinor e que se tornariam a causa da maior tragédia da história élfica. Por último, chegaram os Teleri, os amantes do mar. Seu amor pelas águas era tão grande que muitos se demoraram nas costas da Terra-média, dando origem a novos ramos do povo élfico. Aqueles que finalmente cruzaram o grande mar, liderados por Olve, construíram a magnífica cidade portuária de Alqualonde, o Porto dos Cisnes. E seus navios eram maravilhas de se ver. Sua cultura era marítima, suas canções falavam das ondas e das estrelas refletidas no oceano. Mas nem todos os Teleri chegaram a Valinor. Um de seus líderes, Elvissingolo, se perdeu na floresta de Nan-Elmoth-Elmoth-Ethel, encantado pela Maia Melinha. Quando finalmente despertou de seu transe, seu povo o havia procurado em vão e muitos decidiram permanecer na Terra-média. Estes se tornaram os Sindar, os Elfos Cinzentos, e Elvi, agora conhecido como Thingol, se tornou seu rei, governando o vasto reino de Doria a partir de suas 1000 cavernas de Menegroth. Sob a proteção do Cinturão de Melian, uma barreira mágica que impedia a entrada de qualquer ser maligno, Doria floresceu por séculos. A cultura do Sindar era rica e única, com sua própria língua, o Sindarin, que se tornaria a língua élfica mais falada na Terra-média. Eles eram um povo da floresta, hábeis caçadores e guardiões de seus domínios. A paz em Valinor foi quebrada por Melkor, o grande inimigo, que Tolkien mais tarde chamaria de Morgoth. Ele cobiçava as Silmarils, semeando a discórdia entre os Noldor,
Assassinou o rei Finvi e roubou as joias sagradas, fugindo para a Terra-média. Cego pela dor e pelo orgulho, Fëanor, o filho de Finvi, fez um juramento terrível, obrigando a si mesmo e a seus 7 filhos a perseguir qualquer um que detivesse uma Silmaril. Este juramento levaria os Noldor ao exílio, a uma guerra que duraria séculos. Fëanor é talvez a figura mais trágica e complexa entre os elfos. Dotado de talentos inigualáveis, ele também era possuidor de um orgulho desmedido e um temperamento inflamado. Sua genialidade o levou a criar as maiores obras de arte da história élfica, mas sua recusa em ceder a Silmarils para curar as 2 árvores envenenadas por Morgoth e seu juramento de vingança mergulharam seu povo na escuridão. Ele liderou a rebelião dos Noldor contra os Valar e o primeiro fratricídio élfico, o massacre em Alqualond, para roubar os navios dos Teleri. Sua morte em batalha, logo após chegar à Terra-média, foi apenas o começo do sofrimento que seu juramento traria. Meio-irmão de Fëanor, Fingolfin era de um temperamento muito diferente. Valente, sábio e justo, ele se tornou o Alto Rei dos Noldor na Terra-média após a morte de Fëanor. Governou com sabedoria por muitos anos, mantendo o cerco a Angband, a fortaleza de Morgoth. Em um ato de desespero e coragem suprema, Fingolfin cavalgou sozinho para desafiar o próprio Morgoth para um duelo. Embora tenha perecido, ele infligiu 7 feridas no Lorde das Trevas, uma proeza que ecoaria para sempre nas canções dos elfos e dos homens. Irmão de Galadriel, Finrod Felagund foi o fundador do reino oculto de Nargothrond. Ele era conhecido por sua sabedoria, sua beleza e, acima de tudo, por seu coração generoso. Foi o primeiro dos Noldor a encontrar os homens que chegaram a Beleriand e estabeleceu com eles laços de amizade e aliança. Fiel a um juramento feito a Barair, um líder humano, Finrod sacrificou sua vida para salvar Beren, o filho de Barair, nas masmorras de Sauron, o principal tenente de Morgoth. Sua morte cimentou a aliança entre elfos e homens e foi um testemunho de sua nobreza. Galadriel, a Dama da Luz, é uma das mais poderosas e enigmáticas elfas de toda a saga. Irmã de Finrod e participante da rebelião dos Noldor, seu desejo era governar um reino próprio na Terra-média. Ao longo das eras, ela acumulou grande sabedoria e poder. Com seu marido Celeborn, ela fundou o reino de Lothlórien, um refúgio de paz e beleza na Terceira Era. Portadora de Nenya, o Anel da Água, ela usou seu poder para preservar a magia e a beleza de seu reino contra o avanço das sombras. Sua recusa a um anel quando oferecido por Frodo Bolseiro demonstrou sua imensa força de vontade e sua superação do orgulho que a levou ao exílio. Filha do rei Thingol e da Maia Melian, Lúthien Tinúvel era a mais bela de todas as filhas de Ilúvatar. Sua história de amor com o mortal Beren é uma das maiores lendas da Terra-média. Juntos, eles enfrentaram perigos inimagináveis, incluindo o próprio Sauron e Morgoth, para recuperar uma Silmaril da coroa do Lorde das Trevas. A escolha de Lúthien de renunciar à sua imortalidade para compartilhar o destino de Beren foi um ato de amor supremo, que uniu para sempre as linhagens de elfos e homens e ofereceu uma nova esperança ao mundo. A Guerra das Joias terminou com a derrota de Morgoth, mas a um custo terrível. Beleriand, a grande terra dos elfos na Primeira Era, foi submersa. Os Noldor exilados foram perdoados, e muitos retornaram a Valinor. Mas alguns, como Galadriel e Elrond, permaneceram na Terra-média. Filho de Elendil e Elvin, e descendente de Lúthien e Beren, Elrond carregava em suas veias o sangue de elfos e homens. A ele e a seu irmão Elrus foi dada a escolha de qual destino seguir. Elrus escolheu a mortalidade e se tornou o primeiro rei de Númenor. Elrond escolheu a imortalidade e se tornou um dos maiores senhores élficos da Terra-média. Ele fundou Valfenda, ou Rivendell,
um refúgio de paz e sabedoria que desempenhou um papel crucial nos eventos da Segunda e Terceira Eras. Portador de Vilha, o Anel do Ar, ele foi um conselheiro sábio e um guardião do conhecimento antigo, liderando o Conselho de Elrond que decidiu o destino do Um Anel. Na Segunda Era, Sauron, o principal servo de Morgoth, retornou em uma nova forma, bela e enganadora. Ele se apresentou como Anatar, o Senhor dos Dons, e seduziu os ferreiros élficos de Eregion, liderados por Celebrimbor, neto de Fëanor. Juntos, eles forjaram os Anéis de Poder. Mas em segredo, Sauron forjou um anel para governar todos os outros. Quando Celebrimbor percebeu a traição, ele escondeu os 3 anéis élficos, Narya, Nenya e Vilha, mas a guerra que se seguiu devastou Eregion e levou à morte de Celebrimbor. A Segunda Era culminou na Guerra da Última Aliança, na qual elfos e homens se uniram para derrotar Sauron. Gil-galad, o último Alto Rei dos Noldor na Terra-média, e Elendil, o Alto Rei dos Dúnedain, pereceram, mas Sauron foi derrotado, embora o Anel não tenha sido destruído. Na Terceira Era, o poder dos elfos na Terra-média diminuiu. Seus reinos se tornaram mais isolados, como os Portos Cinzentos, governados pelo antigo e sábio Círdan, o construtor de navios, e o Reino da Floresta, no norte da Floresta das Trevas. O Reino da Floresta era governado pelo rei Thranduil, um elfo Sindarin que tinha um profundo amor por sua floresta e uma desconfiança do mundo exterior, exacerbada pelas guerras e perdas do passado. Seu filho, Legolas, no entanto, se tornaria uma figura central na Guerra do Anel. Com sua visão aguçada, sua destreza com o arco e sua amizade improvável com o anão Gimli, Legolas representou a renovação dos laços entre os povos livres da Terra-média e desempenhou um papel vital na sociedade do Anel. Com a destruição do Um Anel, o poder dos 3 anéis élficos também se desvaneceu. A magia que preservava a beleza de Valfenda e Lothlórien começou a minguar. A Era dos Elfos na Terra-média estava chegando ao fim. Um por um, os grandes senhores élficos e muitos de seu povo partiram dos Portos Cinzentos, navegando para o oeste, para as Terras Imortais, para nunca mais retornar. Sua partida marcou o início da Quarta Era, a Era dos Homens. Mas o legado dos elfos permanece. Em suas canções, em suas histórias, na beleza da natureza e na sabedoria que deixaram para trás. De Fëanor a Galadriel, de Lúthien a Elrond, a saga dos elfos de Tolkien é uma crônica de luz e sombra, de criação e perda, uma tapeçaria rica e complexa que continua a nos encantar e a nos inspirar. Eles foram os primogênitos, os mais belos e os mais tristes de todos os filhos do mundo. E embora seu tempo na Terra-média tenha terminado, sua luz jamais se apagará por completo.